Olá, como vocês estão? Chegamos ao capítulo 3 do livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Beveri. E esse capítulo 3 chama Dormindo com o Inimigo. Quando John e eu éramos recém-casados, discutíamos com frequência. A maioria desses embates verbais ocorriam em algum momento depois do jantar. Mas antes de irmos para a cama, em geral, depois de uma dessas discussões acaloradas, eu não me via pronta nem disposta a me acalmar, perdoar ou esquecer antes de dormir. Como você talvez já tenha observado, eu tinha um pequeno problema para lidar com a raiva e o perdão. Fazia greve de silêncio, intercalada por pesados suspiros. Depois me atirava na cama e virava as costas para John. Mas eu me posicionava tão perto da beirada da nossa cama que meus joelhos ficavam para fora. Queria ter certeza de que nenhuma parte do corpo de John encostaria em mim. Depois de alguns minutos de silêncio mortal, em que eu me ajeitava exageradamente, John costumava dizer: "Deixa isso, Lisa. Vamos orar." "Eu posso orar sozinha." "Muito obrigada." Eu bufava em resposta, sem me voltar para ele. Seguia-se mais um tempo de silêncio, no qual eu fingia estar dormindo. Às vezes, John também permanecia deitado em silêncio. Outras vezes, ele saía do quarto e depois voltava para resmungar e se revirar na cama. Então, de repente, ele saltava da cama como um super-herói, acendia as luzes e arrancava o edredom de cima de mim. "Não vamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira", anunciava ele, com autoridade. Eu já havia passado isso por muitas noites antes. O sol já se pôs, devolva-me a coberta, e eu puxava o edredom novamente da mão dele. "Não", retrucava John. "Não, nós precisamos orar." Então, entrávamos em um cabo de guerra com o edredom. Por fim, John me vencia pela exaustão, e eu orava de má vontade, e com o coração endurecido. Algo do tipo: "Perdoo meu marido, como um ato de fé, pois quero que ele pare de me atormentar e me deixe dormir." No dia seguinte, John acordava feliz e descansado, enquanto eu acordava exausta e mal-humorada. Ficava com raiva porque ele tinha dormido bem e eu não. Eu não dormia bem porque ainda estava cheia de ira. Com ou sem oração, eu não sabia como renunciar à minha ira, até sentir que a outra pessoa fora suficientemente castigada, ou que meu lado da discussão tivesse sido adequadamente verbalizado e compreendido. Eu também precisava de garantias que eu considerasse satisfatórias de que o delito não se repetiria mais. Por vezes, eu cobrava algum tipo de penalidade, penitência ou promessa de John. A essa altura, já deve estar claro porque aquele breve período entre o jantar e a hora de dormir não era suficiente para completar satisfatoriamente esse processo. Como uma mulher em que daqueles duelos de faroeste antigo, eu ia dormir sem ter acertado as contas. Ainda havia uma dívida a ser paga. Antes de irmos para o nosso trabalho pela manhã, também não havia tempo suficiente. Em geral, eu ainda estava modo zumbi. Por entre as pálpebras pesadas, eu lançava olhares faiscantes para meu marido feliz e seguia cambaleando até o chuveiro, na esperança de melhorar a minha disposição com o banho. Depois, quando íamos tomar café, eu dava continuidade àquela greve de silêncio
e acrescentava alguns suspiros devidamente calculados, caso John não estivesse percebendo meu desagrado. Por fim, ele entendia. Aconteceu alguma coisa, meu amor? Perguntava ele. Sim, respondeu eu, com voz bem baixa. Pensei que tínhamos resolvido tudo ontem à noite. Não resolvemos nada. Só queria que você parasse de me irritar e me deixasse dormir. Retrucava eu com muita raiva e muita aspidez. Preciso ir trabalhar. Batendo o pé com uma determinação renovada, eu subi as escadas. Retomaríamos a discussão depois do trabalho. Eu teria o dia inteiro para pensar nos argumentos que eu usaria contra o John. Naquela noite. Quando chegávamos em casa, sempre tínhamos outro desentendimento. Dessa vez, acrescido de brigas da noite anterior e possivelmente da noite antes daquela e da outra noite, enfim, e assim por diante. Uma vez que eu não resolvia ir em relação ao meu marido, sentia-me perturbadamente ofendida. Estava sempre chateada, pronta para ficar chateada. Saiba quando abrir mão. Uma parte importante de você estar irada é não pecar. É reconhecer o momento de abrir mão da ira. Perpetuar a ira prolonga o pecado, que por sua vez estende o rancor, intensificando assim a reação da ira. Deixamos de tratar uma ocorrência que causou descontentamento e passamos a lidar com o acúmulo de incontáveis infrações cometidas contra nós. Somos repetidas vezes atingida pela mesma ofensa, até que a situação deixa de ser apenas uma lesão e se torna uma ferida de apunhaladas múltiplas. Consideremos em maior profundidade o que Efésios 4:26 diz. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui encontramos um princípio físico e espiritual de grande valor. Quando vamos dormir chateados, acordamos irritados. Quando não oferecemos misericórdia a outras pessoas na noite anterior, temos dificuldade de receber a misericórdia de Deus pela manhã. Salmo 59:16. Davi, em um de seus salmos, advertiu sobre o perigo de convidar a ira para dormir conosco. Perturbai-vos, em outras palavras ou versões, irai-vos, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Salmo 4:4. Esse guerreiro que cantava e tinha um coração que agradava a Deus, compartilhou essa palavra de sabedoria que transcende épocas e culturas. Com base em sua experiência, ele nos admoestou: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Na versão em inglês, Davi usa termos no plural, camas e corações. A maioria de nós dorme em uma só cama, e cada um de nós tem um só coração. É provável que ele soubesse que a maior parte da ira se passasse dentro de um relacionamento e estivesse tratando disso. Esses relacionamentos abrangem casais, membros da família e amigos. Na época de Davi, era incomum as pessoas casadas dormirem em cama separada. O rei estava dizendo que os seus súditos que devem ir para suas respectivas camas, aqueitai-vos e com toda a calma sondar o coração e apresentar-se diante de Deus. Aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Há um convite para honrar a Deus, para nos aquietar e saber. Saber o quê? Saber que Ele é Deus, ao permitir que Ele se revele em meio da nossa aflição, aos nossos conflitos ou às nossas crises. Ele deseja ser a última palavra que você ouve antes de pegar o sono. Na quietude, não diga mais nada. Não tenha a última palavra. Não justifique o seu posicionamento. É hora de ter o entendimento e a perspectiva de Deus e colocar de lado todos os argumentos. Com frequência, orar e meditar diante de Deus
É mais uma questão de ouvir do que falar. Não posso me purificar em minha enxurrada de palavras vociferadas e cheias de raivas. Elas expressam apenas o meu lado, minhas justificativas, minhas frustrações, minha torrente de racionalização. E turbulenta e lamenta demais para me purificar. Serve apenas para trazer mais sujeira à superfície. É a fonte de água viva, calma, tranquila e profunda que revigora e remove minha culpa e vergonha. Sonhos de ira. Mas, e se decidimos rejeitar o conselho de Davi e recorrer ao nosso próprio raciocínio? Nossa frustração e nossa dor são reais e presentes demais para renunciarmos a elas sem antes de dormir. Pelo menos uma noite em sua companhia. Acolhemos a ira e a trazemos junto do peito, como se fosse um escudo. Ainda que peguemos rapidamente no sono, teremos uma noite de inquietação e tormento, como acontecia comigo, pois, quando você se preocupa, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Isso está em Eclesiastes 3:3. Em vez de acordarmos limpas, lúcidas e revigoradas, encontramos a mente pesada em razão de pensamentos sórdidos e irados de todo tipo. É bem possível que os pesadelos da noite anterior nos acompanhem à luz da manhã e talvez nos envolvam com uma mortalha esfarrapada de desânimo ou medo. Tentamos nos desvencilhar dos sonhos, mas, em manhãs desse tipo, eles parecem apegar-me e trazer tormenta a nós. Quando John e eu nos casamos, não raro eu acordava com raiva dele por causa de algum sonho que eu tivera durante a noite. Estava convencida de que ele havia participado ativamente e de bom grado dos meus pesadelos. Eu estava quase certa de que ele sabia o que havia feito e voltaria a fazê-lo na vida real, assim que tivesse a oportunidade. E é claro que eu estava sendo ridículo, mas tudo parecia bem real na opaca luminosidade matinal do meu rancor. Ou talvez sua noite tenha sido tão desprovida de sonhos quanto de descanso. Você dormiu, mas o sono foi leve e agitado. Agora, os vestígios de ira da noite anterior parecem um denso nevoeiro em sua mente, que confundem os seus pensamentos. Você se esquece dos pedidos de desculpas e do perdão, lembrando-se apenas da ofensa. À luz da manhã, a situação parece mais assustadora e ofensiva. Não dá para deixar passar. Alguém tem de pagar pelo que fez. Agora você é a vítima. E a vítima não pede misericórdia, pois estão ocupadas demais, exigindo reparação. Recusamos a misericórdia que Deus oferece pela manhã quando acordamos, pois nos sentimos cheias de razão ou vitimadas. Se há uma coisa que eu aprendi é que é preciso de um bocado de misericórdia e, portanto, tenho de oferecer um bocado de misericórdia também. Ao voltarmos a Efésios, vemos que Deus tem mais coisas a dizer. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Pecar nos momentos de ira, adiando a sua resolução, permite que o diabo tenha acesso a essa situação ou o direito de interferir. No comentário de Henry, encontramos a seguinte observação: que seus ouvidos sejam surdos àquele que sussurram, contam mentiras e espalham calúnias. Quando estamos sozinhas na cama, cheias de ira, e quem mais daremos atenção?
Nossos pensamentos soam alto demais. Impedem-nos de ouvir a voz calma e suave. Percebemos a voz mais agressiva e estridente, aquela que mantém o registro exato das ofensas cometidas contra nós no passado. O acusado de nossos irmãos envia seus mensageiros. Eles sussurram alto em nossos ouvidos enquanto tentamos pegar no sono. Intensificam o ataque, incluem mentiras e calúnias, ao mesmo tempo que repassam imagens de mágoa e dores do passado. Em seguida, projetam possibilidades futuras de conflito, e quando acordamos, sentimos-nos exaustas, aborrecidas e profundamente ofendidas. Não se esqueça de como a Bíblia descreve o diabo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor, como um leão rugindo à procura de quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele anda ao redor, à procura daqueles que não são sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o oposto de embriagado. Uma pessoa embriagada muitas vezes não tem consciência do que está acontecendo à sua volta. Suas percepções e perspectivas ficam embaçadas. Seu tempo de reação é mais lento e o seu raciocínio fica distorcido. Estar vigilante significa prestar atenção e ficar sob aviso. Implica estar desperta e atenta. Leões costumam caçar durante a noite. O diabo é comparado a um leão que ruge à procura de alguém que possa devorar. Claro que ele não entra literalmente em nosso quarto e nos devora fisicamente. Se fosse o caso, ficaríamos questão de resolver a própria ira antes de encostarmos a cabeça no travesseiro. Não, ele nos consome de outra maneira. Ele é mais sutil. Maneiras que, embora seja menos evidente, não são menos perigosas para nós. Ele devora a nossa alegria, o nosso descanso, a nossa força, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos. No lugar do silêncio tranquilo, ele inclusive coloca ruídos contínuos de acusações. O temor sereno e reverente do Senhor é subjugado pelo medo que nos atormenta e nos tortura. Creio que Deus usou a persistência de um leão faminto e o terror que ele causa para ilustrar a determinação e a persistência com que Satanás nos busca. Ele fareja ofensa e ira não resolvida, da mesma forma que o leão sente o cheiro do sangue da presa. Durma na luz. Talvez jamais compreendemos plenamente aqui na Terra quão importante é obedecer às advertências de Deus. Aqueles que têm obediência semelhante à de uma criança, que não recorrem a longas justificativas, recebem mais autoridade espiritual do que os eruditos que escolhem apoiar seu próprio entendimento. A obediência protege, mas a sabedoria humana é loucura para Deus. Em comparação com a sabedoria de Deus, a nossa tem a aparência de uma mera insensatez. Eu moro no Colorado, e se um guarda florestal batesse à porta da minha casa e avisasse que um urso selvagem e esfomeado está solto na vizinhança, eu não apenas daria ouvido às palavras do guarda, mas também pediria para sugerir alguma precaução útil. E se ele dissesse, é importante dormir com as luzes acesas essa noite, eu seguiria essa instrução. Embora eu prefira dormir no escuro. E eu continuaria a dormir com as luzes acesas enquanto o urso não fosse capturado ou morto. Deus deseja que durmamos na luz da sua verdade. Quer a compreendamos plenamente ou não. Se somos advertidos de modo tão sucinto a ser sóbrios, vigilantes, atentos e autocontroladas, é sábio darmos ouvido a essa advertência. Aprendi essa lição de modo mais difícil
Eu imaginava que fosse mais sábia e conseguisse dormir, mesmo quando estivesse com raiva. Não foi algo que começou quando me casei. Já estava presente na minha infância e na minha juventude. Eu tinha o hábito de ficar deitada na cama, meditando sobre a ofensa. Pensava em vingança e em minha ideia de justiça. Não era cristã. Portanto, no curso das minhas amarguras, reflexões, eu não refletia sobre a sabedoria de Deus e a sua instrução. Permitia que o modo de pensar do mundo ditasse as minhas atitudes e reações. Estudos comprovam que a maioria de nós desenvolve a reação da ira no início da infância. Os padrões são definidos por meio de reforço positivo ou negativo. Aprendemos a fazer o que funciona ou o que leva outras pessoas a nos dar atenção, e repetimos esses comportamentos com tanta frequência que eles se tornam um hábito. Algumas de vocês talvez tenham tomado a perigosa decisão de ir para a cama com raiva por ignorância. Mas eu fazia isso quando criança. Outras talvez começam a verdade, mas outras talvez conhecem a verdade, mas escolhem sua própria sabedoria. Outras ainda escolhem não ir para a cama irada como as outras. Sua ira é contra si mesma. Vão dormir decepcionadas ou chateadas consigo mesma. E imaginam que, ao castigarem a si próprias durante a noite, acordarão diferentes e transformadas. Mas não é isso que acontece. O castigo repetido a cada noite não é construtivo, é destrutivo. Engana-se quem imagina que a ira só é destrutiva quando se volta a outras pessoas. Quando eu não estava aborrecida com meu marido, muitas vezes estava decepcionada comigo mesma. Toda noite, quando eu ia para a cama, recitava uma lista mental de tudo o que eu havia feito de errado durante o dia. Eu me condenava como uma lista e me flagelava com a vergonha produzida pela recordação dos meus erros, na tentativa de realizar expiação por minhas infrações. Não estou dizendo que é errado fazer uma retrospectiva do dia e perceber que nos equivocamos ou ao desejar que tivéssemos agido de forma diferente. É saudável deixar que o Espírito traga lembrança sobre palavras ou atos que o entristeceram. A melhor forma de fazer isso, porém, é na quietude do nosso quarto, lendo a Bíblia ou entrando em comunhão com o Senhor em nosso coração. Aquilo que eu fazia e aquilo que eu temo, como muitos de vocês façam, era me repreender durante a noite. Então, deixar que o peso da culpa me sufocasse enquanto eu dormia. Pela manhã, permitia-me orar e pedir perdão, mas a essa altura a culpa era tão intensa que eu tinha dificuldade de crer que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Por exemplo, eu ficava decepcionada com a maneira que eu tinha tratado os meus filhos durante o dia e me condenava fortemente. Eu deveria ter sido mais paciente. Permitia que a culpa tomasse conta de mim até que eu me sentisse angustiada e mal. Nesse desespero e nesse ódio de mim mesma, eu ia dormir. Tinha esperança de acordar e não estar tão aflita a respeito da minha impaciência e de que a cena da noite anterior não se repetisse. Em vez disso, porém, eu acordava me sentindo desanimada, fracassada. O peso desses sentimentos era tão grande que parecia insuportável. Tomando os desafios do dia ainda mais difíceis, eu criava as condições ideais para voltar a fracassar. Então, descobri que o ódio e a raiva de mim mesma são destrutivos. Enche-nos de culpa, não transforma nosso relacionamento e nem o nosso interior. Jesus sabia que a culpa pelos nossos pecados e falhas eram pesadas demais para nós.
e, portanto, ele tomou sobre si. Ele deseja que a luz da sua verdade ou palavra de sua ou seja, de sua palavra, brilhe sobre as nossas falhas. Essa luz cura aquilo que ele revela. Ao nos aproximarmos de Jesus, ele dissipa as trevas das nossas vidas até que se tornem luz. Culpa é escuridão, misericórdia é luz. Os versículos a seguir estão entre meus prediletos. Apresentam uma bela imagem do processo de transformações. Provérbios 4, 18 e 19. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas os caminhos do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Em um capítulo mais à frente, trataremos da questão de como é importante perdoar a nós mesmas. Por ora, precisamos ter consciência de que estamos trilhando a vereda do justo. Embora não sejamos perfeitas, estamos caminhando rumo ao dia perfeito. Esse é o momento de deixar o seu coração ser purificado. Convido você a aceitar a palavra e a sabedoria de Deus e orar agora comigo. Pai Celeste, eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. Cometi o erro de dormir com o inimigo. Por favor, me perdoa. Não vou mais dormir com raiva, culpa ou ira. Não vou mais me permitir que a escuridão envolva o meu coração. Quero que a luz da sua palavra e de seu amor permeie meu coração com a verdade. Permanecerei em tranquilo silêncio em minha cama e buscarei a sua direção. Tomarei para mim as promessas da tua palavra. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Humilho-me em obediência debaixo da sua mão poderosa. Resisto ao diabo, que terá que fugir das partes da minha vida em que dei lugar para ele. Peço que o Senhor me proteja enquanto eu durmo, pois em paz me deito e logo adormeço. Pois tu, Senhor, me fizestes viver em segurança. Salmos 4, 8. Glória a Deus, e assim nós terminamos o capítulo 3.